É uma releitura, mas eu não podia deixar de o reler. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para vos falar de Uma Melodia Inesperada, de Jodi Picoult. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Bertrand o facto de me ter enviado este livro, muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte e eu voltei a lê-lo. Eu já o tinha lido num projeto que tive logo no início do canal com a Dora Santos Marques, que nós lemos praticamente os livros todos da Jodi Picoult, e este foi um daqueles que li, mas assim que ele me veio parar às mãos eu não consegui não o reler. E durante o meu mês de agosto, que eu li que me fartei, eu resolvi também reler este livro. E deixem que vos diga que é sempre um prazer ler a Jodi Picoult. Eu começo por aí, pela escrita, pela forma como ela nos envolve, pela forma como ela nos humaniza e nos dá histórias humanas, pela forma como ela conta a história. É sempre um prazer ler Jodi Picoult, é sempre um prazer ter um livro dela para ler. Às vezes só não lemos porque não conseguimos, não temos tempo para tanto. Bom, vocês sabem que eu não sou de grandes leituras, mas eu tinha lido este livro em 2017, imaginem. E portanto já passaram 5 anos e eu resolvi e não consegui. Pronto, olhei para o livro e disse, este eu vou reler. Como a Jodi também já nos habituou, este é um livro duro. É um livro duro e é um livro que tem uma temática muito sensível. É um livro que, como os livros todos da Jodi Picoult, é um livro que não é fácil, é um livro que a temática é uma temática que pode ser vista como algo inquietante, e eu acho que esta é uma característica desta autora. E portanto nós, quando vamos para um livro desta autora, quando vamos para um livro deste género, já estamos à espera deste murro no estômago que nos leve como é que se diz? Que nos leve a ter esse murro no estômago, mas também a refletir sobre assuntos que são importantes e que às vezes não nos lembramos. No entanto, ela trabalha sempre estes temas com uma delicadeza e com uma sensibilidade que eu acho que pouca gente consegue fazer, que é difícil de fazer e que faz com que ela depois nos consiga dar todas as visões sobre o mesmo assunto. E é muito interessante que ela geralmente faz capítulos alternados consoante as personagens, e nós estamos a ler um capítulo de uma personagem e dizemos, pois é, ele é que tem razão, isto tinha que ser visto assim. E depois vamos ler o outro e diz, não, espera aí, realmente ele é que tem razão, isto deveria ter sido visto assim. E depois voltamos ao primeiro e dizemos, não, afinal de contas, o primeiro é que está a ser... Bom, ou seja, ela consegue ser de uma objetividade, mas ao mesmo tempo de uma sensibilidade e de um respeito que faz com que o leitor acabe por, às 2 por 3, ter que parar e refletir e ele próprio construir a sua decisão e a sua opinião. E isso é muito difícil de fazer, mas é muito bom quando um livro consegue fazer isso a um leitor. Este livro é um livro que tem, nessa perspectiva, 3 vozes, a Zoe, a Vanessa e o Max, e é um livro que nos prova que por vezes o sistema pode manipular as pessoas e pode levar as pessoas a fazerem aquilo que não querem e aquilo que não devem. É muito interessante este livro sobre esse ponto de vista. Eu não vos vou dizer a temática, porque senão o livro perde, pelo menos para mim perderia, eu não quero isso para os outros, mas é um livro que tem uma temática muito pessoal, é um tema muito sensível e é um tema que, no fundo, acaba por ser um medo que qualquer casal ou qualquer mulher tem num ou noutro momento da sua vida. E depois consegue, obviamente, superá-lo ou não, e isso às vezes não depende de nós, depende do nosso organismo. E mais uma vez aqui a Jodi Picoult acaba por nos dar essa dimensão humana deste problema. Foi muito interessante, tratando-se de uma releitura que de repente o livro me dissesse tanto como me disse na leitura. Houve alguns pormenores que eu não tinha visto na leitura e que nesta releitura me vieram à vista, digamos assim. Muito interessante verificar que continuei a achar que a profissão da Zoe, portanto o facto dela ser terapeuta musical, poderia estar mais bem desenvolvido. Até porque eu fiquei na altura e continuo com alguma curiosidade de perceber toda a dimensão que esta terapia musical pode ter nas pessoas e a importância que isso pode ter
no tratamento de algumas doenças, nomeadamente doenças do foro psicológico. Mais interessante do que tudo isto foi verificar que, apesar de ser uma releitura, eu continuei a ler o livro quase como se fosse possível que o final fosse outro. Silly na verdade, obviamente o final seria o mesmo, tonta, mas a verdade também é que nós lemos sempre de Jodi Picoult com um prazer acrescido, como se fosse a primeira vez, ou como se voltássemos de alguma forma a um sítio onde, e apesar da dureza do assunto e apesar de toda a problemática que este livro levanta, foi um sítio onde nós fomos felizes porque fizemos parte também desta história e fomos alguém que olhou para esta história com olhos de ver e que tomou uma posição em relação a esta história. Sobre esse ponto de vista, e achando eu que esta temática é muito importante, esta reedição da Bertrand é também algo que nós devemos valorizar, porque faz com que o livro chegue a mais pessoas e que o livro possa ser lido por uma nova geração e que a Jodi Picoult possa ser lida por uma geração que até então poderia eventualmente não conhecer o seu nome ou não saber aquilo que ela escrevia. Portanto, sobre esse ponto de vista também fiquei bastante agradada. Outra coisa que é muito interessante é que o original é de 2011 e, ou seja, 10 anos depois, 11 anos depois, este livro continua atual. E este livro continua a referir-se a um assunto que é importante e a referir-se a um assunto que é fundamental para algumas mulheres. E sobre esse ponto de vista, mais uma vez, este livro e esta reedição é algo importante de termos agora, no início do século XXI, e podermos, em 2022, ler ou reler, conhecer ou voltar a este livro com esta temática que continua hoje em dia a angustiar muitos dos casais que por ela passam. Portanto, leiam Jodi Picoult, leiam Uma Melodia Inesperada, porque não se vão arrepender e vão ver que é um livro bastante atual, apesar de já ter sido publicado o seu original em 2011. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Uma Melodia Inesperada. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.